e cirurgia propriamente dita. Então, alguns termos que vocês precisam saber na prova. Asepsia, ações empregadas para impedir que determinado meio seja contaminado. Exemplo, luvas estéreis, uso de avental, máscaras cirúrgicas, propés, gorros. Você mesmo fazer colocar a camisinha na caneta, cobrir onde você segura o refletor, tudo são medidas de asepsia, né? Então, impedir que aquela região seja contaminada. E antisepsia é o controle da infecção a partir do uso de substâncias biocidas de uso na pele ou mucosas. Então, lavagem das mãos, enxaguatório bucal. É só lembrar, antisepsia, antisséptico bucal. Não confundir com a asepsia, que são os meios empregados para impedir que determinado meio seja contaminado. Bom? Temos que saber as classificações de artigos críticos, semicríticos e não críticos. Os artigos críticos são aqueles destinados a procedimentos invasivos em pele e mucosas. Então, ele invade o tecido subepitelial e vascular. Então, por exemplo, lâmina de bisturi, o bisturi é considerado também, o sindesmótomo, são alguns artigos críticos. Tá? Artigos semicríticos são artigos que entram em contato com a pele não íntegra, porém restrito às camadas de pele ou mucosas íntegras. Por exemplo, espelho clínico, pinça clínica, afastador, tudo isso que não entra em contato com o sistema vascular, no caso odontológico, mas encosta em mucosa sem entrar em contato. E os artigos não críticos são artigos destinados ao contato com a pele íntegra e também aos que não entram em contato direto com o paciente. Então, por exemplo, aparelho de raio-x, amalgamador, fotopolimerizador, podem ser considerados artigos não críticos. Legal? Outros conceitos de biossegurança. Descontaminação, eliminação parcial ou total de micro-organismos dos objetos inanimados. Degermação, redução ou remoção parcial de micro-organismos da pele ou tecidos vivos por meios químicos ou mecânicos. Tá? Por exemplo, a lavagem das mãos. A descontaminação, você pode utilizar um álcool 70 ou uma cândida, você vai estar fazendo a descontaminação. A desinfecção, processo físico ou químico que elimina as formas vegetativas de micro-organismos, exceto os esporulados. Então, aí você pode estar usando o álcool 70 no carro. Tá legal? A desinfecção, ela pode ser baixa, intermediária ou alta atividade biocida. Então, vamos lá. A desinfecção de atividade de biocida baixa, ela é uma ação contra formas vegetativas bacterianas. Desinfecção de atividade biocida intermediária. Ela não destrói esporos, ação sobre bacilo da tuberculose, ampla ação sobre vírus e fungos, porém não destroem todos. E a desinfecção de atividade biocida alta. Ela é eficaz contra as formas vegetativas e parcialmente com alguns esporos, tá? Para você destruir esporos, você vai precisar fazer a esterilização, tá? Que é o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana, inclusive as esporuladas, mediante a aplicação de agentes físicos e ou químicos. A esterilização deve ser precedida da lavagem e a enxaguatura do artigo. Aí, após a secagem, você pode fazer o processo de esterilização. Para fazer a esterilização, nós vamos lançar a mão de alguns processos. Tá? Você pode fazer o calor seco através da estufa. O que você vai usar na estufa? Materiais sensíveis ao calor úmido, tá? Que seria aí a autoclave. Qual a vantagem da estufa? Calor penetrante e não corrosivo aos metais e instrumentais cortantes. A desvantagem, por isso que a estufa já está saindo de uso, é o tempo de exposição. 170 graus por 1 hora ou 160 graus por 2 horas. A autoclave, que é o calor úmido, que é a mais utilizada hoje em dia, existem duas formas, tá? A autoclave de gravidade, que é aquela mais comum utilizada em consultórios ou clínicas, você faz com 1 atm de pressão, 121 graus Celsius, e 20, 21 minutos, tá? Agora, a de alto vácuo, que é utilizado principalmente com kit de implante, para quem faz implantodontia, você vai ter
uma pressão atmosférica de 2 atm, 102 graus Celsius, em 4 minutos já está estéreo. Tá? Então, são formas fáceis de guardar. Ó, 2, 132 e 4, e 1, 121 e 21. Se aparecer 20 minutos, está certo também. Alguns autores colocam 21, outros colocam 20. Tá legal? Como é que é feita a esterilização? Por vapor condensado e a pressão. Tem uma boa penetrabilidade nos instrumentais. Hoje em dia é considerado o melhor e mais confiável método. Se você for utilizar caixas metálicas, elas devem ser perfuradas. As tesouras e pinças devem ser abertas. Para uma esterilização dar certo, o espaçamento entre todos os pacotes deve ser entre 20 a 25 milímetros. Os pacotes maiores devem ser posicionados na parte inferior da câmara e os menores por cima. Lembrando que a autoclave não pode passar de 80% da sua capacidade preenchida. Tá? Então, no máximo 80%, senão não vai causar uma esterilização adequada. Um tipo de material utilizado também para esterilização é o óxido de etileno, muito utilizado em ambiente hospitalar. Ele é um meio químico de esterilização através de um gás inflamável e explosivo, tóxico para os micro-organismos. Ele atua na desnaturação da proteína bacteriana, principalmente. Usado somente na forma industrial, ele faz uma esterilização em 4 horas. Coloquei uma observação que alguns concursos antigos podem pedir sobre o glutaraldeído. O glutaraldeído é um agente esterilizador também, a 2%, ele leva 10 horas para fazer a esterilização, porém ele é considerado cancerígeno e está bem fora de uso dos materiais de esterilização, mas vai que cai, tá aí, glutaraldeído 2% por 10 horas. Questão: a melhor alternativa que apresenta uma correta indicação pelo Ministério da Saúde para uso das autoclaves na esterilização de instrumental odontológico. Vamos lá? Ele colocou nas 4 opções autoclave. Então, nós temos que ver se é gravidade ou alto vácuo. Bom, por gravidade, a 1 atm ele colocou na alternativa A e na alternativa D. Por 2 atms ele colocou na B e na C. Então, por enquanto está certo. Vamos ver as temperaturas e o tempo. Bom, autoclave por gravidade, 1 atm, pressão 132 graus Celsius e 4 minutos. Tá errado, né? Seria 121 por 20 ou 21 minutos. A letra D, vamos para a última, autoclave por 1 atm, 115 graus, está errado. A C, autoclave 2 atms de alto vácuo, pressão 121 graus Celsius, está errado. Então, o nosso gabarito aí é a letra B, tá? A autoclave por alto vácuo, ela precisa de 2 atm de pressão, 132 graus Celsius e 4 minutos. Outra questão. Durante o processo de esterilização, deve-se observar a disposição dos artigos dentro da câmara. Nas autoclaves, deve-se respeitar um espaçamento de 20 a 25 milímetros em todos os pacotes, correto? O volume do material não pode ultrapassar 60% da capacidade do aparelho. Os pacotes maiores devem ser posicionados na parte inferior da câmera e os menores por cima. O texto está quase correto, né? O que acontece aí? O espaçamento de 20 a 25% está perfeito. Os pacotes maiores devem ficar na parte inferior e os menores por cima. Porém, o volume máximo do material não pode ultrapassar 80% da capacidade do volume da autoclave. Tá? Vamos falar um pouco de monitoramento da autoclave? A autoclave ela pode ser monitorada de meio físico, por meio químico ou por meio biológico. O meio físico ele é feito semanalmente, tá? Desde a limpeza interna do equipamento até a observação de todas as etapas do processo de esterilização. O equipamento deverá passar por manutenção preventiva e corretiva, feita por empresas autorizadas com respectivo registro e nota fiscal do serviço prestado. Então, é fisicamente mesmo, é limpeza interna e observar todas as etapas do processo de esterilização, tá? Não esquecendo a manutenção da autoclave. O meio químico, ele é feito a cada carga, ou seja, a cada processo de esterilização. Ele é aquele integrador que vai indicar, através da mudança de cor, se o processo passou pela presença da temperatura, pressão e tempo, tá? E o biológico é aquele que a gente usa aquela incubadora.
Ele é feito semanalmente. Então é importante saber, ó, o físico semanalmente, o químico a cada carga, a cada processo de esterilização, e o biológico é feito semanalmente. Vai que cai na prova, eu coloquei o nome da bactéria que tem naquele tubo que vem para a gente fazer o monitoramento da autoclave, que é o Bacilo Steatothermophilus, sendo necessário uma incubadora própria para realizar a análise.